pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso primeiro podcast do Centro de Síntese do Conhecimento. Eu sou a professora Gertrudes Zandurin, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. A pesquisa de síntese é a integração do conhecimento que advém de várias áreas de conhecimento. Como somos um programa interdisciplinar, sentimos a necessidade de conectar os conhecimentos produzidos por nossos vários pesquisadores. Assim, nós estamos hoje aqui com a Leia Moraes e o Edson Moser, que atuam como membro do nosso Centro de Síntese e como consultores de conteúdo, para falar um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto. Olá, pessoal, Leia Moraes por aqui, aluna do EGC, doutoranda e orientanda também da professora Gertrudes. Olá, pessoal, é o Edson aqui, também sou mestrando, sou acadêmico do programa, sou mestrando e tenho como orientador o Alexandre Bis. Para começar a falar do Centro de Síntese, vamos contar um pouco da história de como começou. Nosso programa é um programa interdisciplinar. Conta com pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Então, precisamos conectar esses conhecimentos para produzir novos conhecimentos, né? E, para isso, a gente fez um estudo aí em diversos centros de síntese implantados pelo mundo. E vamos falar um pouco sobre esses, antes de adentrar ao nosso centro de síntese. Então, Edson, o que você tem para falar para a gente aí nessas tuas pesquisas sobre isso? Então, Gertrudes, como a gente verificou, principalmente no consórcio, que existe um site dos consórcios de centros de síntese, lá estão relacionados todos os centros de síntese que existem no mundo e fazem parte do consórcio. Então, a gente verificou que existem muitos centros de síntese no mundo, atualmente são 14 que têm registrados no consórcio, que eles trabalham em vários países. Então, a gente tem centro de síntese nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Chipre, Noruega, França, China e, claro, aqui no Brasil. Acho que o exemplo mais próximo nosso é esse do Brasil, que é o Simbiose, que ele fica lá em Brasília, e ele tem como missão fazer síntese dos conhecimentos sobre ecossistemas. Então, basicamente, eles trabalham com pesquisas que tratam da fauna, da flora, trabalham bastante com a Amazônia, então tem vários projetos de pesquisa com a Amazônia, e essa é a missão desse centro, é fazer síntese sobre áreas da ecologia e sistemas ecológicos. No nosso caso, a gente quer trabalhar com conhecimento, então a gente está se baseando nesses centros, mas também se diferenciando ao criar um centro num assunto novo que não tem no mundo, né? A maioria dos centros, eles trabalham com ecologia, essas áreas mais biológicas, ecologia, sistemas ecológicos, biodiversidade, sistemas terrestres, entre outros. Muito interessante, então, né, Edson, trazer essa experiência para a área de conhecimento, né? E então, Leia, poderia falar um pouquinho para a gente como é que funciona esses centros de síntese? Como as pesquisas realizadas dentro do centro são pesquisas de síntese, né, pesquisa sintética, ou seus sinônimos, pesquisa interdisciplinar, transdisciplinar, elas requerem algumas especificidades muito importantes, né? Primeiro que a equipe precisa ser, então, transdisciplinar e precisa receber um apoio do centro de síntese para que eles possam realmente focar no desempenho dessas pesquisas. Então, os centros de síntese geralmente fornecem estruturas de tecnologia da informação para que os pesquisadores, então, possam realizar a grande síntese de um volume muito grande de dados, que é uma das características da pesquisa de síntese. O centro de síntese ainda, em sua parte administrativa, foca em auxiliar os pesquisadores com as questões mais administrativas, como passagens, hospedagem, alimentação, para que, de novo, os pesquisadores possam focar nas pesquisas. Tá? E os centros de síntese, então, precisam também englobar vários stakeholders. Então, em sua pesquisa, a gente não tem só pesquisadores, só pessoas da academia. A gente tem presente entidades de organização civil, a gente tem o governo, a gente tem políticos, tomadores de decisões, para que, no final, a gente tenha, então, um grande objeto da pesquisa de síntese, que é resolver
algum problema real, né? Algum problema complexo, social ou ambiental da nossa sociedade. A gente percebe aí na fala da Leia, né, a complexidade de se organizar um centro de síntese, né, para ele ser realmente efetivo e poder contribuir, né, para a resolução dos problemas complexos que a humanidade vive hoje, né. Então, Edson e Leia, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o que é o centro de síntese para a gente? Então, basicamente, um centro de síntese, ele tem uma estrutura muito similar ao que a gente conhece como incubadora de negócios. Aí quem é do mundo da startup deve conhecer bastante as incubadoras e aceleradoras. O centro de síntese, ele funciona na mesma ideia. Ele não vai fazer exatamente a pesquisa, mas ele vai promover toda a infraestrutura e tudo o que está ao redor disso para que quem executa, de fato, as pesquisas de síntese tenha toda a infraestrutura e apoio necessário para se focar totalmente na pesquisa. Então, como a Leia falou, cabe ao centro de síntese toda a parte de gestão, a parte administrativa, de encontrar pessoas, de encontrar instrutores, às vezes a pesquisa vai exigir alguma instrução, ou encontrar financiadores, fazer esse meio campo entre os pesquisadores, quem vai financiar essas pesquisas, que vai ter algum órgão que vai estar financiando, e também aonde vai ser aplicada, às vezes, essa pesquisa, quem vai ser envolvido com a pesquisa. A grande vantagem de um centro de síntese e a pesquisa de síntese é que a comunidade faz parte da pesquisa. Ela não fica de fora, ela não é só uma exclusividade da universidade ou dos órgãos que financiam. Então, às vezes, dependendo do problema que está sendo pesquisado, você pode ter envolvimento de sociedades organizadas civis, você pode ter envolvimento de comunidades, de órgãos públicos, como a gente falou, né, gestores municipais, estaduais, federais, entre outras pessoas que estejam envolvidas com aquele assunto, inclusive podem trazer informações ou dados para ajudar as pesquisas de síntese. Então, ela é um arcabouço gigante para resolver problemas complexos, mas o centro de síntese ele tem essa função mais de meio de campo, de ajudar quem realmente vai fazer as pesquisas de síntese a só fazer a pesquisa, não ter outras preocupações e outros problemas para resolver. Obrigada, Edson. Leia, teria alguma coisa para complementar? Eu acho que o grande objetivo do centro de síntese é o que o Edson colocou, assim, é gerar pesquisa de síntese, é dar apoio à pesquisa de síntese, e é esse que é o grande diferencial dessa estrutura, e a gente espera conseguir demonstrar aí para o nosso público a importância que tem de se ter uma estrutura dedicada à ciência de síntese, e por que outras estruturas não seriam suficientes para que a gente possa realmente realizar a pesquisa de síntese. Ou seja, ela seria não só dar essa auxílio na estrutura administrativa, mas também no auxílio de criação dessa rede entre os diversos atores, né, diversos pesquisadores, para que facilite que essa equipe faça a pesquisa de síntese, né, que é conectar esses conteúdos, esses conhecimentos que estão dispersos em diversas áreas de conhecimento e produzir a partir disso novos conhecimentos para auxiliar na solução desses problemas, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha, né? É isso? Com certeza, essa é a ideia. Inclusive, faz parte do centro de síntese correr atrás das necessidades que as próprias pesquisas podem levantar. Então, você pode ter necessidade de dados, você pode ter necessidade de pessoal técnico, equipe técnica, você pode ter necessidade de instrução, de treinamento. Então, tudo isso é o que o centro de síntese faz para quem executa as pesquisas de síntese, que estão incubadas dentro dele. Então, pessoal, no nosso site tem outras literaturas, outras dicas lá, outras informações que vocês podem acompanhar sobre o centro de síntese, tá? Do que é, como funciona. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas no próximo bloco a gente volta a falar das principais características de um centro de síntese e de seus impactos. Aguarde! Olá, então, pessoal, estamos aqui novamente para continuar falando do centro de síntese. Que bom que vocês continuam nos acompanhando aqui. Então, agora, nós vamos voltar um pouquinho a nossa conversa com a Leia e com o Edson e vamos falar um pouco mais sobre as características do centro de síntese. Então, eu vou chamar aqui a Leia e o Edson agora para falar um pouquinho das características de um centro de síntese. O que vocês têm aí para nos falar?
Bom, se a gente pode aí resumir o que nós temos na literatura e colocar as principais características do centro de síntese, a gente destaca 4. E estão todas atreladas ao que o centro de síntese produz, que é a pesquisa de síntese. Então, as 4 características que se destacam mais, em primeiro lugar, tecnologia computacional. Nós trabalhamos com um grande volume de dados para poder sintetizar o que já existe na ciência, né? Essa é uma das características da pesquisa de síntese, então, que é sintetizar dados primários. Muitas das pesquisas de síntese, muitos dos centros de síntese não trabalham com a coleta de dados primários, mas, ao contrário, coleta esses dados e sintetiza-os. Então, para a realização disso, é necessária, então, uma grande capacidade de tecnologia, então, de servidores, pessoal que entenda de softwares para poder fazer, então, essa síntese desses dados, né? E, em segundo lugar, a diversidade das equipes, que está atrelada, então, à característica de transdisciplinaridade da pesquisa de síntese. Então, as pesquisas mostram, né, autores estudaram, então, resultados das pesquisas sintéticas e o potencial delas e como elas contribuem para a ciência, e puderam, então, revelar que quanto mais diversas as equipes, melhores os seus resultados. E essa diversidade se dá em diversos aspectos. Diversidade racial, diversidade de idade, de etapa da carreira. Então, a gente tem resultados melhores quando misturamos alunos de graduação com pós-doutores, sêniors com júniors, diversidade demográfica, então, a representação maior de populações de diferentes lugares, diferentes características, enfim, diversidade no seu mais amplo aspecto. É uma das características que o centro de síntese precisa priorizar. Em terceiro lugar, também relacionado a esse segundo, é o caráter integrativo dos centros de síntese. Então, além de conectar pesquisadores de todos os lugares e diversos, como a gente colocou, também integra governo, sociedade civil e o que mais puder integrar. Então, a pesquisa transdisciplinar tem essa característica e o centro de síntese precisa ter, então, olhares para isso. E, por último, e não menos importante, colaborativo, que é, então, uma das características principais da pesquisa transdisciplinar, que é a colaboração. E aí a gente entra nos pormenores que faz com que cada participante da pesquisa se sinta à vontade para colaborar, para entregar o que tem de melhor, para participar ali do processo de síntese, que é bastante complexo, para que a gente tenha, então, resultados realmente efetivos no final dos processos. Muito bem, Leia. Então, é interessante, né, porque o centro de síntese vai dar esse suporte para a pesquisa de síntese. Então, eu pergunto, qual seria a diferença entre pesquisa de síntese e as pesquisas convencionais? Edson, poderia falar um pouquinho com a gente sobre isso? Claro, claro. Então, acho que a principal diferença de pesquisa de síntese da pesquisa convencional, que principalmente universidades fazem, ela tem algumas características que as diferenciam, como, por exemplo, pesquisa de síntese, ela não vai ir atrás do dado. Esse dado provavelmente já existe, já foi publicado em pesquisas, ou algum órgão detém esse dado, e o centro de síntese vai coletá-lo e sintetizá-lo. Então, as universidades, enquanto elas privilegiam estruturas mais tradicionais, privilegiam pesquisas primárias, que são essas pesquisas que vão a campo, coletam dados, tratam esses dados para daí sim publicar seus resultados, o centro de síntese não. Ele vai atrás de quem já fez essa coleta. Lógico, ele não pega os dados tratados, ele pega os brutos destes dados e faz toda a análise de síntese que é necessária, dependendo do projeto de pesquisa. A outra característica é que, normalmente, as universidades, os laboratórios de pesquisa que estão presentes nas universidades, eles são disciplinares, então eles têm um contexto bem específico, ele tem pessoas com formações parecidas, muitas vezes no mesmo estágio de carreira. Então, essa é a diferença grande para o centro de síntese. O centro de síntese ele não tem essa disciplinaridade, ele, pelo contrário, ele busca disciplinas que são complementares. Então, você vai ter desde um cara que é o
o tecnólogo que faz software, você vai ter um matemático, você vai ter um teórico, você vai ter gestor público envolvido, você vai ter alguém da comunidade. Então, toda essa diversidade envolvida dentro da pesquisa. E essa é a grande diferença, porque ao envolver tanta gente, ela também foge um pouco daquilo que a pesquisa tradicional da universidade tem, que é aquela foco em ser direcionada para ela mesma. Então, você cria ciência para a ciência. Já a pesquisa de síntese, você cria ciência para resolver problemas reais. Tá? O resultado final de um projeto de pesquisa de síntese é ter aplicação na prática, é ele trazer resultados, é ele definir políticas públicas, é ele definir como que os gestores devem realizar alguma coisa, como que certos profissionais podem atuar em determinado assunto. Então, tudo dependendo do projeto, ele tem retorno aplicado. Acho que essa é uma das grandes diferenças. Apesar de ser uma pesquisa bastante teórica, de base da ciência que a gente fala, mas ela é uma base que pode ser aplicada rapidamente na sociedade. Então, ela tem a base científica para ajudar todo mundo dentro da ciência, mas também ela tem a outra ponta, que é ter o retorno imediato para a comunidade, de alguma forma, seja através da tecnologia desenvolvida, seja através do conhecimento sintetizado ou até mesmo de procedimentos normativos, recomendações de políticas e instruções. Então, esse é o objetivo da pesquisa de síntese. Então, nessa direção que o Edson está falando aí, o que vocês identificaram nessas pesquisas que vocês fizeram nos centros de síntese tem espalhados pelo mundo? Que impacto eles têm trazido? Vocês poderiam falar, você já falou das políticas, você tem um foco na resolução de problemas, então a gente acredita que tem muito impacto aí, né? Vocês já conseguiram identificar alguns impactos nessa direção? Sim, se a gente pode falar diretamente de impacto em termos de pesquisa, de fatores de impacto, de citação, né? Tem autores que mostram que os trabalhos desenvolvidos pelos centros de síntese são mais diversos, então eles têm dentro de si, representam uma maior diversidade de disciplinas dentro dos trabalhos, são frutos, né, produtos dos centros de síntese. Eles têm uma diversidade tópica maior, então eles discutem mais assuntos dentro de um mesmo trabalho, que representa a síntese científica, então, né? E eles têm, sim, um maior número de citações, mostrando, então, a sua relevância e interesse pela comunidade científica. Além desse impacto científico, se a gente pode falar de contribuições dos centros de síntese, nós temos aí vários níveis de contribuição. No nível mais macro, que seria para a ciência em si, então como o Edson bem colocou, tem, então, um impacto muito grande na resolução de problemas sociais e ambientais complexos, que muitas vezes uma única disciplina ou duas unidas não conseguem resolver. No nível mais em grupo, comunidades, a gente tem, então, o beneficiamento de comunidades científicas por ter mais contato com outras comunidades, né? Então, a gente amplia aí a visão e os conhecimentos das comunidades quando elas interagem entre si, e muitas vezes disciplinas carregam metodologias de outras disciplinas através, então, dessas trocas que eles realizam durante os trabalhos de síntese. E ainda num nível mais pessoal, individual, aí nós temos também impactos mensurados por alguns trabalhos na literatura, em que o participante ali, então, né, seja ele estudante de graduação, pesquisador, ou mesmo um membro que não seja da academia, quando ele participa desses processos, ele enxerga, então, uma melhoria nos seus aspectos pessoais, principalmente no que tange às habilidades de colaboração. Então, eles se percebem mais colaborativos em outros ambientes, e são também instigados, então, aí a conhecer outras disciplinas e poder, então, se especializar em outras coisas, né, outros tópicos de interesse. Basicamente, né, quem se envolve com o centro de síntese, ele acaba se tornando, seja o pesquisador, seja a instituição que esteja envolvida, ou as pessoas
da comunidade, elas se tornam mais colaborativas, porque elas notam que a colaboração, a troca de dados, de informação, é benéfica para todos. Elas se tornam mais integrativas, porque para haver essa troca precisa ter uma sinergia, elas precisam passar essas informações com uma certa qualidade, entender a necessidade do outro, então tudo isso vem através da integração. E o principal, acho que é esse impacto que ela muda a dinâmica de como se é produzido conhecimento. Então, ao invés de ficar só na academia, você tem uma participação muito próxima da realidade do problema, que pode ser uma realidade de gestão pública, pode ser uma realidade de gestão privada, pode ser uma realidade de uma comunidade, enfim. Tudo depende do qual o projeto, né, qual o problema está sendo estudado pela pesquisa de síntese. Então, hoje nós tivemos aqui com o Edson e com a Leia as primeiras ideias do que é um centro de síntese e pesquisa de síntese. A gente observa, então, a complexidade que está por trás desses dois termos, de concretizar realmente uma pesquisa de síntese e criar um centro de síntese para que dê esse suporte para o desenvolvimento da pesquisa de síntese. E logo em breve teremos outros momentos para adentrar um pouco mais sobre esse assunto, né? Por hora, eu gostaria de agradecer muito a participação aqui, a nossa conversa com o Edson e com a Leia, por trazerem essa contribuição aqui para o entendimento desse assunto. Também gostaria de agradecer a quem está ouvindo aí o nosso podcast e convido a todos a acessar o nosso site, o nosso Instagram, onde vocês poderão estar acompanhando o progresso das nossas pesquisas sobre o assunto e outros entendimentos também sobre esse assunto. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, pessoal.